Assistência social. Sabemos que um dos pilares ou um dos direitos sociais que a Seguridade Social contempla é assistência social. E a Constituição Federal diz que a assistência social será devida a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E nesse mesmo artigo da Constituição Federal, artigo 203, inciso 5, dá a garantia ao idoso e à pessoa com deficiência a um benefício mensal de um salário mínimo. Ao idoso e à pessoa com deficiência que não tiver condições, meios de prover a sua manutenção ou de tê-la provida por sua família, atendidos os requisitos da lei. Então, deixou para a lei dizer quais são os requisitos que o idoso e a pessoa com deficiência têm que preencher para receber um benefício da assistência social. Esse benefício, ele foi instituído pela Lei 8.742, de 93, que é conhecida como a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o BPC da LOAS é um benefício devido a quem? Ao idoso ou à pessoa com deficiência que não tem condições de prover o seu próprio sustento ou de tê-la provido por sua família. Bem, esse idoso, essa pessoa com deficiência, pode ser um brasileiro, mas pode ser um estrangeiro. Ué, mas vai conceder BPC da LOAS para estrangeiro? Sim. O estrangeiro que tiver residência no país tem direito ao BPC. E aí eu tenho um tema julgado pelo STF, o tema 173. Olha, os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Então, pode o estrangeiro ser beneficiário do BPC da LOAS? Pode, tá? Pode. E aí eu vou ter uma questão que eu vou passar rapidinho nela para te mostrar como que ela veio pedida nesse concurso. Vamos lá. Ué, será que eu não trouxe? Oh, não trouxe não, gente. Ah, trouxe sim, olha aqui. Carlos, estrangeiro, idoso, maior de 65 anos, residente no país, é comprovadamente incapaz de prover subsistência e não tem família no Brasil. Nessa situação, o fato de Carlos ser estrangeiro impede o direito ao BPC. Certo? Errado, tá? Errado. Se é estrangeiro residente no país, tem direito, desde que comprovados, preenchidos os requisitos da lei, tá? E aí eu volto, e quais são os requisitos? Olha, eu tenho o idoso e a pessoa com deficiência. No caso do idoso, ele tem que ter 65 anos ou mais, tanto faz para a mulher ou para o homem, então não importa, 65 anos ou mais, e renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, olha só, a condição de miserabilidade é renda per capita inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. No caso da pessoa com deficiência, ela tem que passar por uma avaliação biopsicossocial
e ser considerada, né, conseguir estar ali, se adequar ao conceito de pessoa com deficiência e ter um impedimento de longo prazo, tá? Então, nesse caso, olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, e esse impedimento de longo prazo é prazo mínimo de 2 anos, natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência tem que ali ter uma avaliação e se enquadrar nesse conceito. Bem, e também ter a renda per capita inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência tem que estar com CPF regularizado, inscrito no CPF regular, e também estar inscrito com a inscrição atualizada no CAD Único, que é o programa, né, de benefícios do cadastro para programas assistenciais do governo federal. Então, essas são as condições. Bem, mas a renda per capita igual ou menor que 1/4 do salário mínimo vai pegar a renda dos componentes da família, né, e dividir pelo número de pessoas. E aí eu tenho aqui que essa renda per capita inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo pode chegar a se considerar uma renda de até meio salário mínimo. Mas eu não posso dizer que o requisito é renda per capita familiar inferior ou igual a meio salário mínimo. Não. Ela pode vir a ser considerada até meio salário mínimo. Por quê? Porque aí, dependendo, né, da situação daquele requerente, da situação do grau de deficiência, da dependência de terceiros para desempenhar as suas atividades, para o comprometimento do orçamento familiar com médicos, gasto com medicamento, né, fraldas, alimentos especiais, tudo que não seja disponibilizado gratuitamente pelo SUS ou que não seja prestado pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, desde que comprovadamente. Então, há uma possibilidade, tá? E isso nós vamos ver no decreto. O decreto ainda não trouxe essa situação. Nós temos só uma portaria, então isso não vai cair na sua prova. Bem, aí eu fico pensando o seguinte: olha, renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, podendo, dependendo do caso, chegar a meio salário mínimo. Mas o que entra? Como que eu vou somar, né? Quem é a família? É a sobrinha que mora longe? É o filho que está lá no exterior? Não. A família, para eu saber o número de pessoas, componentes dessa família, ela é composta pelo requerente, pelo cônjuge ou companheiro, companheira, né? Os pais e, na ausência deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos desenteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, tá? Desde que viva sob o mesmo teto. Então não adianta a sobrinha lá, não, tem que estar ali, né? Bem, aí, no caso, eles vão somar a renda daquelas pessoas e dividir pelo número, para ver a renda per capita familiar. Aí, nesse caso, eu quero chamar a atenção de que recentemente, não tão recentemente, a lei
e vocês vão marcar para mim os parágrafos 14 e 15 do artigo 20, a lei retirou do cálculo da renda os benefícios que o idoso e a pessoa com deficiência recebem de BPC. Exemplo, eu tenho uma família, 4 pessoas, tá? 2 idosos e um filho solteiro. Olha só, o filho solteiro está desempregado, não tem renda. O pai está recebendo o BPC, um salário mínimo. A mãe não tem nada. Ela completa 65 anos. Terá ela direito ao BPC da LOAS? Sim. Mas o pai já recebe. Mas quando eu for fazer a renda per capita familiar, eu vou somar o BPC do outro idoso? Não. Então eu vou colocar 0 da mãe, 0 do filho dividido por 3. Deu menor que 1/4 do salário mínimo, né? Óbvio. Porque se eu somasse o BPC do pai, não daria para a mãe receber. Então retirou o BPC que o idoso daquela casa, daquela família, ou a pessoa com deficiência, esteja recebendo. Não entra no cálculo. Não faz parte da renda. Também não faz parte o benefício previdenciário que o idoso acima de 65 anos esteja recebendo até um salário mínimo. Então, aqui, ó, o benefício previdenciário de até um salário mínimo da pessoa idosa acima de 65 anos. Como? Imagine o seguinte, essa mesma família, o marido recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, tem 67 anos. O filho desempregado não tem renda. A mãe completa 65 anos de idade. Ela pode receber o BPC? Perfeitamente. Porque aquela aposentadoria não entra no cálculo. É idoso, maior de 65 e o benefício é de um salário mínimo. Se ele fosse com 67 anos um benefício de R$3.000, entrava no cálculo. Se ele recebesse um salário mínimo só, mas tivesse 60 anos, entrava no cálculo. Não entra no cálculo quando o benefício é de até o salário mínimo e a pessoa que está recebendo tem 65 anos ou mais, tá? Não entra no cálculo o benefício de até um salário mínimo recebido por uma pessoa com deficiência. Aquela pessoa da família. Então, aqui, ó, esses aqui não entram no cálculo da renda per capita familiar. O benefício previdenciário de até um salário mínimo para o idoso com mais de 65 anos, o benefício previdenciário de até um salário mínimo à pessoa com deficiência, o BPC LOAS concedido à pessoa idosa e o BPC LOAS concedido à pessoa com deficiência. Isso nos leva, tá? Ainda que não estivesse na lei, mas está, isso nos leva a entender que na mesma família eu posso ter mais de uma pessoa recebendo BPC LOAS? Posso. 2 idosos não tem renda alguma. Ou se tem, fica abaixo de 1/4 do salário mínimo per capita. Tá, ou igual. Aí, um já está recebendo BPC. O outro, ou a outra, né, a esposa e a mulher, o esposo e a mulher, pode requerer quando ela completar 65 anos? Pode. Por quê? O fato do marido receber não vai impedir, porque isso não entra no cálculo da renda per capita familiar. Então, eu tenho aqui o parágrafo 15, olha, o benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta lei, tá? Então, nesse caso, pode receber, tá ok? Tá. Aí, vamos lá. Imagine que a pessoa vai pleitear o BPC, mas ela não tem família.
ou se tem, ela mora em abrigo. Isso vai impedir, por ela estar num abrigo, ou a criança mesmo com deficiência, num orfanato, né? Num estabelecimento congênere, isso impede que a pessoa receba o BPC? Não. Então, o fato de estar acolhida em algum estabelecimento de abrigo não impede a concessão do BPC, desde que atendido os demais requisitos, tá? Agora, eu vou falar sobre a acumulação do BPC. BPC, LOAS, não se acumula com benefícios da Seguridade Social, exceto assistência médica e pensão de natureza indenizatória. Assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Ah, professora, mas eu estudei a pensão especial do Zika vírus e ele não pode acumular com o BPC da LOAS. Sim, porque a lei do Zika vírus impede. Tá? Impede. Aí é uma lei especial. Agora, quem, por exemplo, recebe pensão especial da talidomida, pode acumular com o BPC da LOAS? Pode, a lei permite, desde que atendidos os outros critérios. Tá certo? Não é assim, exceto todas as pensões especiais de natureza indenizatória. Não, exceto pensão de natureza indenizatória. Aí cada lei referente a cada pensão é que vai dizer se pode ou não. No caso do Zika vírus, é expressamente proibido, vedado, tá? Então, verificar, olha só. Lá na IN do INSS, a 128, fala assim, o BPC pode ser recebido com pensão indenizatória a cargo da União, pensão especial aos deficientes físicos portadores da síndrome da talidomida, benefício indenizatório a cargo da União, pensão especial aos dependentes das vítimas da hemodiálise, Caruaru, Pernambuco, pensão especial da hanseníase. Tá? Então, a própria IN já mostra pra gente quais são as pensões especiais que pode o BPC da LOAS acumular, ok? Bem, eu tô olhando a hora porque eu quero falar tudo, né, para vocês. A pessoa com deficiência pode vir a receber o BPC, não pode? Pode. Se essa pessoa com deficiência começar a exercer a atividade remunerada, ela terá o benefício suspenso. Não é cancelado, é suspenso. Vai ficar suspenso enquanto ela exercer a atividade remunerada. E por que suspensão e não cessação? Qual é o benefício da suspensão? Porque se ela para de exercer a atividade remunerada, não estiver em gozo de benefício previdenciário ou seguro-desemprego, ela pode, né, restabelecer o benefício sem a necessidade de uma nova avaliação biopsicossocial. Ela vai ter avaliação só da renda, mas da avaliação que ela já é pessoa com deficiência. Tá? Então, quando vai exercer atividade remunerada, ela tem um benefício suspenso, salvo se for na condição de aprendiz. Na condição da pessoa com deficiência tiver um contrato de aprendizagem, pelo prazo de 2 anos, pode haver o pagamento do BPC da LOAS com o contrato de aprendizagem, tá? Isso é possível. Então, tem uma exceção, certo? Então, nesse caso, eu tenho que chamar a atenção dessa situação. Benefício do BPC vai cessar? Vai, quando deixar de ter as condições que ensejou a sua concessão. No caso de óbito, né, do beneficiário, no caso de morte presumida, de ausência, no caso quando houver a suspensão do benefício por algum motivo, né, de pente fino, e o procurador ou representante legal não interpuser recurso ao Conselho de Recursos, quando
o recurso ao conselho não for provido. Quer dizer, houve a suspensão, houve o recurso e não teve provimento, né? Não teve provimento. Aí agora eu vou para a questão de BPC. Veja, em 2022, João, pessoa com deficiência, apresentou requerimento para receber o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS. Segundo informações do Cadastro Único, CAD Único, João vive com sua esposa e um filho solteiro. Embora João e sua esposa não tenham renda, seu filho ganha mensalmente R$ 900 em rendimentos brutos provenientes do mercado informal. Em 2022, o salário mínimo era de R$ 1.212 e ele recebia R$ 900. Ora, quantas pessoas compõem a família? João, o filho solteiro e a esposa. Então, são 3 pessoas. Então, a renda per capita familiar é de R$ 300. O salário mínimo, 1.212. R$ 303. Então, se a renda per capita for inferior ou igual a R$ 303, é considerado baixa renda, né? Está ali dentro do critério renda per capita familiar inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. A renda per capita familiar da família de João é de R$ 300. Então, ele passou por esse crivo e passa pela crivo da pessoa com deficiência. Vamos lá. Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens. Na análise do requerimento de João, além da avaliação de renda e de deficiência, deverá ser verificado se ele atende aos seguintes critérios concessórios: não receber outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou outro regime, certo? Possuir inscrição no CPF em situação regular, certo? Possuir inscrição no CAD Único, também correto. Ter nacionalidade brasileira, não. Ele pode ser um estrangeiro residente no país. Não tem que ter nacionalidade brasileira. Então, aqui, corta. Comprovar residência fixa, também não, porque moradores em situação de rua pode ter BPC. Apresentar a documentação necessária para a identificação. Sim. Então, aqui, ó, 2 critérios nós já tiramos. Então, aqui eu posso colocar errado. Deu? Olha só, é uma característica também da Sebrasp, colocar o erro no meio da questão. Você vai lendo, vai concordando, e às vezes passa um requisito ali, um critério que você não percebe. Então, cuidado com textos maiores quando a Sebrasp coloca. Vamos lá. Considere que um servidor do INSS tenha constatado que um beneficiário do BPC-LOAS, enquadrado como pessoa com deficiência moderada, esteja acumulando o benefício com exercício de atividade remunerada, cujo valor é de 3 salários mínimos, e esteja contribuindo para o regime geral de previdência social. Considere ainda que, embora exerça atividade remunerada, ele continue atendendo aos demais requisitos do BPC-LOAS. Nessa situação, o servidor deverá proceder com a concessão automática do auxílio inclusão e notificar o beneficiário quanto à alteração. Essa questão estaria melhor no auxílio inclusão. Então, eu vou falar que ela está errada. Por quê? Porque quando a pessoa que com deficiência moderada ou grave está recebendo o BPC e passa a exercer atividade remunerada, com remuneração até 2 salários mínimos, se o INSS percebe isso, ele automaticamente pode cessar o BPC
e gerar o auxílio inclusão, que corresponde a 50% do BPC. Isso se a pessoa, né, estiver com uma renda até 2 salários mínimos e preencher as condições do BPC. Aqui, o valor da atividade remunerada é de 3 salários mínimos. Então, ele não tem direito ao auxílio inclusão, tá? Ele não tem direito ao auxílio inclusão. Portanto, pode colocar errado aqui, que a gente depois fala um pouquinho de auxílio inclusão. Agora veja, Carlos, estrangeiro, idoso maior de 65 anos, residente no país, é comprovadamente incapaz de prover a própria subsistência e não tem família no Brasil. Nós já fizemos essa questão. Assertiva. Nessa situação, o fato de Carlos ser estrangeiro impede-lhe o direito ao BPC. Errado. Residente morando no Brasil. Tema 173 do STF. Outro. No que diz respeito ao benefício de prestação continuada e o auxílio inclusão, julgue os itens. Compete ao INSS a operacionalização do benefício de prestação continuada. Melzinho, né? Nossa, essa questão a gente fica até com medo de marcar na hora da prova, porque ela está absolutamente correta. Quando a gente tem uma aula completa do BPC, a gente ainda fala, olha, embora seja um benefício assistencial, ele é operacionalizado pelo INSS. A União delegou essa competência à autarquia federal. Então, a operacionalização toda do BPC da LOAS e do próprio auxílio inclusão é do INSS, certo? Vamos falar um pouquinho de auxílio inclusão, rapidinho, e eu digo a você que o auxílio inclusão, ele veio instituído, né, por conta do próprio estatuto da pessoa com deficiência. Determinava que fosse instituído esse auxílio. E aí o auxílio, ele passa a vigorar em outubro de 2021. E vai ser devido à pessoa com deficiência moderada ou grave que vai exercer a atividade remunerada com remuneração de até 2 salários mínimos, tá? E aí ele vai ser ou do regime geral, segurado obrigatório, ou de um regime próprio de previdência social. Então, nesse caso, ele vai ter todas as condições de receber o BPC, mas ele vai passar a exercer atividade remunerada. E aí, nesse caso, ele tem direito ao auxílio inclusão, que corresponde a 50% do valor do BPC. Também tem direito ao auxílio inclusão aquele que, nos últimos 5 anos da instituição do benefício, teve o BPC suspenso por começar a exercer atividade remunerada. E aí vai ter direito a partir da lei, tá? Ou a partir da suspensão do benefício, se for posterior à lei, né? Então não tem pagamentos retroativos, tá? Esse valor, ele é de meio salário mínimo hoje, tá? Concedido a essa pessoa. Agora, ele não pode ser acumulado com auxílio por incapacidade temporária, com benefício por incapacidade. Então, imagine o seguinte, pessoa com deficiência, está exercendo atividade remunerada, não vai poder acumular com auxílio por incapacidade temporária. Ele está trabalhando, vai ficar incapacitado por mais de 15 dias, vai receber auxílio por incapacidade temporária? Vai. Não vai acumular com auxílio inclusão, vai ficar suspenso. Não recebe junto com pensão, tá? Com pensão, com aposentadoria, com benefício por incapacidade, com seguro-desemprego ou com o próprio BPC. Então, eu posso inferir que uma pessoa pode receber auxílio inclusão com auxílio acidente? Pode.
Não posso receber com auxílio por incapacidade temporária. Pode receber auxílio inclusão com salário maternidade? Sim. Com salário família? Também. Tá? Com salário família? Também. Então, olha só. Terá direito ao auxílio inclusão a pessoa com deficiência física, moderada ou grave, aí é com deficiência, tá? Qualificada como segurado obrigatório do regime geral ou filiada a regime próprio que receba BPC e passe a exercer atividade com remuneração limitada a 2 salários mínimos. Então, com deficiência. E aí, para fechar com chave de ouro agora, né? Temos que trazer que realmente cai e caiu no último concurso. Veja só. Terá direito ao auxílio reclusão a pessoa com deficiência física, moderada ou grave, qualificada como segurado obrigatório do regime geral ou filiado a regime próprio, que receba o BPC e passe a exercer atividade com remuneração limitada a 2 salários mínimos. Certo ou errado? E aí? Certo. Ah, mas é deficiência moderada ou grave. E aqui fala deficiência física. Acontece que a pessoa, se colocasse a pessoa com deficiência apenas física, aí estaria errado. Mas colocou pessoa com deficiência física, moderada ou grave, pode? Pode. Agora, se colocasse só com deficiência física, estaria errado. Porque a deficiência pode ser física, mental, sensorial, né? Ou intelectual, tá? Então, nesse caso aqui, pode marcar certo. Vamos uma outra? O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento do benefício de prestação continuada. Certo? Certo, né? O benefício de prestação continuada fica suspenso. Então, aqui eu posso colocar certo. E eu quero que vocês postem e me marquem e marquem o estratégia, tá? Postem lá nos stories. Para quem ainda não me acompanha, Prof. Adriana Menezes. Vamos lá? Vou colocar aqui agora, colocar a vinheta e vou para o chat, né? Só para